Há momentos na vida que a gente chora, momentos na vida que a gente sorri, mas a vida é mais linda que o pôr do sol. Mesmo com lágrimas, o importante é conseguir viver. Se canto, se choro, o meu Jesus conhece bem o meu coração. Mesmo com lágrimas, te louvarei, Senhor. No fim da luta receberei o meu galardão. Há momentos que tudo parece tão escuro, palavras que às vezes ferem nosso coração, mas a vida é mais linda que o pôr do sol. Mesmo com lutas, pra Jesus uma canção. Se canto ou se choro, o meu Jesus conhece bem o nosso coração. Coração, mesmo com lágrimas, com lágrimas, te louvarei, Senhor. No fim da luta receberei o meu galardão. 2. Há momento que tudo parece tão escuro, palavras que às vezes ferem nosso coração, mas a vida é mais linda que o pôr do sol. Mesmo com luta, cante a Jesus uma canção. Se canto, se choro, o meu Jesus conhece bem o meu coração. Mesmo com lágrimas, Senhor. No fim da luta receberei o meu galardão. Aleluias, glória a Deus. Nossas lágrimas, nosso choro, ele não fica na terra, ele sobe, né, irmãos? Deus colhe tudo, amém? Então nós não choramos, nós não oramos, nós não clamamos em vão, porque temos um Deus que tudo vê, amém? Vamos cantar o hino 40, número 40. Coragem, irmãos, coragem. Após o sino, pode recolher a oferta dos diáconos. Ré. Se as lutas desta vida te faz chorar, coragem, irmão.
meu irmão, coragem. Se os espinhos te ferem ao caminhar, coragem. Coragem, pois logo, logo há de passar essa tristeza que te faz chorar. Tenha coragem, você vencerá. Tenha coragem, pois logo, logo há de passar essa tristeza que te faz chorar. Tenha coragem, você vencerá. Não te importa se é grande a sua dor, não importa, irmão. Coragem, meu irmão. Coragem, irmão, coragem. Não te esqueças que Jesus também chorou, teve coragem e foi vencedor, nos dando o exemplo de ser lutador. Tenha coragem, pois logo, logo há de passar essa tristeza que te faz chorar. Tenha coragem, você vencerá. Tenha coragem, pois logo, logo há de passar essa tristeza que te faz chorar. Tenha coragem, você vencerá. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja Deus. Nossas lutas, elas estão confiadas naquele que tudo venceu. Glória a Deus. Vamos cantar, Deus é tão bom, pois abriu a porta para você passar, para nós passarmos, né? Glória a Deus, por isso estarmos aqui, irmãos. As portas foram abertas e estamos aqui, pela graça do Senhor. Deus olhando do céu para a terra, até mesmo seus seguidores o abandonaram
nossa necessidade, de boa vontade estendemos a mão. Ele é tão bom, Deus é tão bom, pois abriu a porta para você passar. Deus é tão bom, pois abriu a porta para você passar. E a porta é Jesus. E a porta é Jesus. Vivíamos sempre caídos, perdidos por causa da transgressão. Jesus tirou-nos da rede, caindo à parede da separação. A mulher que adulterasse na lei de Moisés deveria ser morta. Levaram-na diante de Cristo neste mesmo ato, mas ele é a porta e ela passou. E ela passou. Deus é tão bom, Deus é tão bom, pois abriu a porta pra você passar. Deus é tão bom, pois abriu a porta pra você passar. E a porta é Jesus. E a porta é Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos cantar Somente Crer. Tudo é possível, somente crer. Somente crer. Somente crer. Levante suas mãos, irmãos. Confesse que creia, que creiamos no Senhor. Somente crer. Somente crer. Somente crer. Tudo é possível. Somente crer. Creio, Senhor. Creio, Senhor. Creio, Senhor. Tudo é possível. É possível. Creio, Senhor. Creio, Senhor. Creio, Senhor. Obrigado, Senhor. Nada a temer, nada a temer, aleluia. Glória a Deus, tudo é possível, nada a temer.
Aleluia. Somente crer, tudo é possível. E assim nós vamos vencendo, vamos rompendo as barreiras, os dias às vezes tempestuosos, os momentos difíceis. É assim que o crente vence. Nós vamos abrir em primeira carta de Timóteo, capítulo de número 1. Que o Senhor nos abençoe, motive a nossa alma, estimule o nosso espírito nessa noite, para falarmos com Ele mais uma vez, bendizermos o nome dEle. Nós estamos também agradecidos a Deus por estar respondendo às orações da igreja, né? A Bíblia diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. E esses dias nós estamos em oração em favor do Lucas, esse susto, né? E não só a família, mas todo mundo, a igreja, a gente acaba padecendo juntos também. Mas Deus é mais. E já está respondendo às orações. Domingo pela manhã, a igreja estava orando, nós estávamos terminando o culto, usando a autoridade que a palavra, que o nome do Senhor nos garante, e sentimos uma unção especial para interceder, para repreender. E essa semana já foi uma semana de notícias boas, né? A Ruth estava me mostrando um exame lá que o Lucas fez, mostrando o olho dele, como é que estava isso tomado, né, por uns tracinhos lá. E não lembro bem, 75% ou quase 100% da visão do olho esquerdo, me parece. Quanto? 90%, é. Aí eu estava vendo aquilo, e nós estávamos aqui orando, pedindo a Deus, e ainda estamos orando, né? Como disse o irmão Brano, o diabo é insistente, mas a gente tem que se manter firme. A Bíblia diz: sujeitai, pois, a Deus e resisti o diabo. O diabo é resistente, mas o crente é mais ainda, porque nós temos em quem confiar, né? E agora há pouco, mais cedo, Josué me mandou uma mensagem, eu não sei se já recebeu, parece que o Lucas já tinha recebido alta, estava para sair do hospital e já tinha recuperado 90% da visão. Eu fiquei muito agradecido a Deus com isso. Creio que é resposta de oração, irmãos. Nosso Deus é um Deus de milagres. E se o diabo fizer bull, o que o profeta disse? Faça um bull mais alto para ele. Se ele bater o pé para você, você bate para ele de novo. E assim nós vamos prosseguindo, crendo no Deus que faz milagres. Nosso Deus abriu o ouvido dos surdos, os olhos dos cegos, colocou coxos para andar, né? Nós não podemos admitir o diabo vir assim à nossa porta e querer aprontar conosco e causar prejuízos, às vezes, tão grandes. Às vezes uma pessoa que está lá com a idade avançada e o peso da idade vem, pelos efeitos naturais, ainda assim a gente ora, e o irmão Brana diz, temos que crer que Deus é um Deus de milagre. Agora, quanto mais uma criança com um futuro todo pela frente, né, irmãos? É isso, estamos ainda orando e confiando que aquele que começou a boa obra a aperfeiçoará. Deus pode fazer uma obra completa, mas já é um grande milagre. 1 Timóteo 1, verso 1 em diante, diz assim:
Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da de Cristo Jesus, nosso Senhor. Como te roguei quando parti para a Macedônia, que ficasse em Éfeso. Olha o motivo de Timóteo em Éfeso, que ficasse em Éfeso, para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina, nem se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. Assim faço agora. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida, do que, desviando-se alguns, se entregaram às vãs contendas, querendo ser doutores da lei, não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Oremos. Pai, mediante a Tua palavra, nesse lugar tão especial para nós, que é onde a igreja vem para adorar, vem para Te ouvir, vem para glorificar os Teus feitos, as Tuas maravilhas. Aqui, uma vez mais, nós invocamos o Teu Espírito e Te pedimos, Pai, que nos dê graça, força, fé, para termos uma verdadeira reunião espiritual com o Senhor, de oração, de gratidão, de intercessão, aonde o Teu sobrenatural, como exemplo de muitas outras vezes, possa vir e manifestar em nossas vidas. Todos nós aqui podemos ser, Deus, receptores dos Teus milagres e do sobrenatural do Senhor, uma vez crendo e confiando sinceramente na Tua palavra. Nós cremos nas Tuas manifestações. Manifesta mais uma vez na Tua igreja, para a Tua igreja, Senhor, e dar-nos mais uma vez uma reunião espiritual, pois nós não viemos para uma reunião social, não viemos apenas estreitar as mãos uns dos outros e abraçar e ver uns aos outros. Nós viemos para um encontro íntimo, um encontro sobrenatural, um momento de devoção, de entrega, de quebrantamento, de busca pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Portanto, nos cobre com o Teu sangue, Pai, santifique as nossas almas, para que possamos entrar diante do Teu trono de graça e misericórdia, com ousadia e confiança, Pai. Em o nome de Jesus Cristo, venha tomar essa reunião. E uma vez mais nós oramos e agradecemos pela vida do Lucas, pela vida do Josué, da Ruth, de toda a família, e estamos crendo no Teu mover, ó Pai. Tu já estás se movendo, e a glória pertence a Ti, o louvor, a honra, tudo tributado ao Teu nome, ao Teu sacrifício na cruz do Calvário, Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós Te agradecemos e rogamos uma vez mais a Tua doce presença entre nós para esse momento especial de adoração e oração. Assim oramos e continuamos crendo no nome do Senhor Jesus. Amém, Pai. Podeis assentar, irmãos. Paulo, escrevendo a Timóteo, em sua primeira carta, ele deixa para nós também
algumas orientações. Aqui ele diz, para isso te deixei em Éfeso, para advertires. Nós podemos afirmar que Paulo está advertindo, através de Timóteo, a Éfeso, aquela cidade, aquela igreja, mas advertindo a nós também, aqui, nestes últimos dias, como te roguei quando parti para a Macedônia, que ficasse em Éfeso para advertires a alguns que não ensinem a outra doutrina, uma advertência para não ensinar, não dar lugar a doutrinas estranhas, que ele chamou de fábulas infinitas. Essa foi a expressão que ele usou. Não se deem, verso 4 de 1 Timóteo, a fábulas ou genealogias intermináveis. Em outras palavras, Paulo está dizendo, isso não tem fim. E ele diz mais, estas coisas só produzem questões. Interessante como que a palavra é profética e extremamente atualizada, né? Paulo disse, as fábulas, as outras, ou as doutrinas estranhas, as genealogias intermináveis, ele diz, produzem questões, ou seja, questionamento. Já percebeu que quase todas as pessoas que vivem, às vezes, namorando doutrinas e coisas, elas estão sempre ventilando alguma questão? Paulo disse, só produzem questões e não edificação de Deus, que consiste na fé. Assim eu faço agora. Ele está dizendo, estou advertindo a igreja agora para não seguir por essa direção. Porque quando o crente entra por esse caminho da especulação, vida cristã, irmãos, não é uma especulação, é uma experiência com Deus, é uma caminhada, é uma lida. Pelo menos quando nós queremos realmente ver Deus participando da nossa vida, de cada minuto, de cada dia, de cada semana, de cada mês, cada ano, cada decisão, cada escolha, cada vitória, cada derrota, cada dificuldade, cada fase, sendo elas boas ou ruins. Quando a gente quer ver o Deus vivo, o Deus sobrenatural, como diz o irmão Brano, o que é real, nós lemos aqui, na era de Esmirna, domingo, na parte da manhã, o profeta perguntou, quem é que sabe o que é real? Ele disse, o que é esta realidade? Então, quando nós queremos esse Deus real, nós não podemos lidar ou seguir por este caminho. Paulo disse, te deixei em Éfeso. Para isso, pedi que ficasses em Éfeso, para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina, nem se deem a uma vida cheia de fábulas, uma vida tendenciosa, inclinando para as questões que não têm fim, né? Esses assuntos doutrinários, por exemplo, eles não têm fim, porque é um hoje e depois ele vai perder um pouco a graça, tem que trazer outro amanhã, e depois o fogo começa a apagar, e aí a gente tem que, ou quem se dá, quem se fundamenta, né, em cima, quem constrói seus pilares cristãos sobre isso, amanhã ou depois tem que surfar outra onda, outro movimento, para poder manter a empolgação, manter o fogo aceso. Então de genealogia, de fábulas em fábulas, de questões intermináveis em questões intermináveis, que Paulo disse que é o nosso foco nessa noite para a oração, que não edificam a fé. Agora,
quando a gente fala sobre coisas que não edificam a fé, nós estamos falando de uma fé necessária. Nós estamos falando de coisas que nós realmente necessitamos. O que é necessário, se vier a faltar, a gente sofre. Há problemas, o próprio natural humano revela isso, né? Tem coisas que são necessidades básicas para a sobrevivência, para a existência de uma pessoa natural aqui. E o próprio corpo humano tem coisas que são necessárias. Não é opcional, é necessidade. E Paulo está dizendo, existem coisas que não contribuem, não cooperam para... O irmão Brana tem uma expressão assim, ó, esta fé simples. Esta fé, quando a gente fala simples, esta fé necessária para você e eu vencermos as batalhas do dia a dia. Porque às vezes a pessoa surfa as lindas ondas das fábulas, das genealogias, das ficções, das utopias da vida cristã, que são como os momentos eufóricos da vida que passam, né? A Bíblia diz, as vãs cobiças, as riquezas, os prazeres terrenos, essas coisas passam. E às vezes espiritualmente há pessoas que elas desejam, elas insistem, vamos dizer assim, em levar a vida surfando essas marés, que às vezes são até bonitas, né? Ondas bonitas, altas, sensação de altura e profundidade, mas muito perigosas. Muitos morrem em meio às grandes, altas e bonitas ondas. Tem coisa que é bonito só para você ver, não para estar por debaixo ou para estar ou para estar ali em cima surfando aquela onda. Então, Paulo disse, não edifica essa fé necessária para vencermos, vamos dizer assim, o dia a dia. Será que do que nós estamos alimentando, o que nós estamos ouvindo, será que a maneira como nós estamos encarando a mensagem está edificando, sustentando, fortalecendo a nossa fé para poder vencer a batalha do dia a dia? Porque todos os dias é uma nova batalha. Todos os dias nós temos uma adversidade pelo caminho. A propósito, uma das maiores adversidades, ou batalhas, ou barreiras que temos para transpor, montanha para poder escalar, como disse o irmão Brana, somos nós mesmos. Se nós conseguirmos vencermos a nós mesmos, irmão, eu não vou conseguir falar qual é a porcentagem do caminho nós já teremos trilhado, talvez quase todo o caminho. Por isso que o profeta disse, o maior inimigo que eu tenho não é Satanás, não é o fulano que me lesou, o ciclano, o beltrano, ou quem falou mal de mim, ou algo do tipo. Ele disse, o maior inimigo que eu tenho se chama William Brana. Quer dizer, se eu conseguir vencer a mim mesmo, eu já terei trilhado a maior parte do caminho para a eternidade. Foi Jesus quem disse isso, né? Ele disse, se alguém quiser vir após mim, ele disse assim, ó, renuncie a si mesmo e tome a tua cruz e segue-me. Jesus mandou tudo para cima de nós mesmos. Renuncie a ti mesmo, quer dizer, nós temos que renunciarmos muito de nós mesmos. É o mundo, é o pecado, é isso, é aquilo outro. Jesus disse, tome tua cruz, renuncie a ti mesmo. E ele disse, e terás um lugar no reino dos céus. Sem vencermos a nós mesmos, irmãos, nós não conseguimos chegar lá. E aí entra a nossa meditação. Será que nós estamos surfando as ondas das fábulas, das genealogias,
da outra doutrina. Paulo chamou outra, em alguns lugares ele chamou doutrinas estranhas, em alguns ele chamou de evangelho transtornado, em alguns ele chamou de Satanás desfigurando de anjo, transfigurando em anjo de luz. Será que nós estamos edificando a nossa fé para poder vencermos esses pés de ventos? Porque a vida cristã, às vezes, ela é visitada por alguns pés de ventos. A Bíblia fala que estava Paulo com mais 253, alguma coisa assim, acho, ou 256, 76 prisioneiros, e ali o barco estava já caminhando para onde ele tinha que ser transportado, que era para ser julgado em Roma. E a Bíblia diz, de repente veio um euraquilão, aí quando você olha o significado, significa tempestade, vendaval de altíssima magnitude. De repente veio uma tempestade de alta magnitude e levou o barco à deriva, no meio das trevas, por 14 dias, algo assim, e noites, sem saber aonde estavam, para que direção eles estavam indo. E assim, irmãos, casamentos às vezes têm os seus pés de ventos, os seus euroaquilão, os seus vendavais, tempestades de alta magnitude, terremotos, que a gente fala maremotos dentro do mar de alta magnitude, e as ondas levantam. E então, renuncie a si mesmo, tome a tua cruz. Tomar a cruz é tome suas responsabilidades, assuma seu posicionamento, mantenha-te no teu posto de dever. E então, será que o nosso tomar a nossa cruz e o renunciar a nós mesmos está nos dando uma vida com Deus, que está levando a nossa fé a ser tão edificada a ponto de quando o vendaval passar, a gente está bem postado, bem posicionado, ainda que momentaneamente, sem entender por quê, porque nem tudo nós vamos saber, nem tudo nós vamos ter respostas, mas onde está edificada a nossa fé? Paulo disse, te deixei em Éfeso, para advertires a alguns, que não ensine outra doutrina, que não se levem por fábulas, que não se deem aventuras genealógicas intermináveis, que só produzem questão e que não produz edificação da fé. Será que estamos? O profeta Irmão Branham disse, é tempo de nós olharmos profunda e sinceramente para dentro de nós, e nós vermos se estamos construindo esse viver cristão, que nos leva aonde Paulo diz no versículo 5 de 1 Timóteo, ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro. A outra doutrina, a fábula e a genealogia não edifica a fé e não leva a esse fim, a esse objetivo, a esse porto seguro, a edificação desta fé necessária. A Bíblia diz, o fim do mandamento é o amor de um coração puro. Irmãos, tudo que rouba a pureza, a virgindade do coração, da boa consciência, ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé, não faz de conta, de uma fé, está escrito aqui, não fingida, de uma fé que não leve a pessoa a viver apenas de uma aparência, como disse o próprio apóstolo Paulo, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia, a veracidade, o poder sobrenatural da palavra. Nossa vida está sendo construída, nossa fé está sendo sustentada, alimentada sobre o quê? Sobre
uma crença, uma vida cristã, um modelo, um estilo de vida, que quando o rio vem, quando o vendaval vem, Mateus 7, versículo de número 13 em diante, 24 melhor, quando a tempestade vem, quando os terremotos vêm e dão contra a casa, onde está edificada a nossa fé? O nosso viver cristão. Porque, irmãos, os tempos de provações, de desafios, é que falam mais sobre nós. Eu vou te dizer uma coisa: os tempos de gozo, de quietude, de tranquilidades, de elogios e festivos, não falam muito sobre nós. Agora, os tempos de euroaquilões, vendavais de altíssima magnitude, os tempos de grandes pés de vento, de grandes tempestades, de grandes batalhas, os tempos de desafios que vão surgindo ao longo da nossa caminhada cristã, são estas coisas que começam a mostrar do que estamos nos alimentando e aonde nós estamos realmente descansados, colocando a nossa fé. Paulo disse, é o que eu consigo ver aqui, compreender aqui, que não devemos nutrir a nossa vida cristã, e isso tem muito detalhezinho aí, por coisas, ou com coisas que corroem, destrói a nossa fé, essa fé simples, essa fé genuína. Por que não dizer essa fé básica? Existem coisas que são básicas, coisas básicas não podem faltar. Paulo, eu gostei muito dessa expressão, quando Paulo diz assim, olha aqui, querendo ser doutores da lei, não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam, querendo ser doutor da lei, querendo surfar uma grande onda, querendo surfar uma grande fábula, uma grande genealogia, que só produz questionamentos intermináveis, querendo serem doutores da lei, mas a Bíblia diz assim, não tem nem o básico. Irmãos, a fé preciosa de Jesus Cristo nos dá uma estrutura básica para a vida cristã. Eu vou te dizer uma coisa: sentir, vivenciar a presença de Deus é algo básico. Vou te falar algo: ter a presença do Jeová Rafá, o Deus curador entre nós, é algo básico. Isso deve acompanhar a vida do verdadeiro cristão. Isso tem que estar aqui nessa noite. É uma quarta-feira de oração, mas essa é uma fé básica. Se entrou alguém doente aqui, que saia curado. Isso é o básico para a vida de um cristão aqui nessa terra. É o básico, irmão, e nós não podemos sofrer necessidades dessas coisas básicas que Jesus prometeu que seguirão aqueles que creem. E aqui está a igreja do Deus vivo, crendo que Jesus é consolador, é curador, é salvador, é transformador, é presente, é Jeová chamar, o Deus presente. Agora, existem genealogias e fábulas e outras doutrinas que corroem a fé básica, ou seja, que não edifica nem o básico que se precisa para viver de segunda a segunda, de janeiro a dezembro e de ano após ano, até que Jesus venha, até que Ele venha nos buscar, irmãos. Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Que Deus edifique a fé da sua igreja, para crer em sua palavra. Não podemos deixar, como disse Paulo, de nutrir a nossa vida, a nossa fé, para podermos vencer as coisas, as surpresinhas
Já viram as caixinhas de surpresa? A vida, às vezes, é como uma caixinha de surpresa. A gente não está esperando. Mas, quando abre a caixinha, abrir a caixinha é viver. Só de viver, irmão, você já está sujeito. Só de estarmos neste corpo, nessa dimensão, já estamos sujeitos. A vida é como uma caixa de surpresa. Tem tantas surpresas, irmão. Mas, como diz aquele, na minha fé, o meu amor estão firmados no Senhor. Não importe quantas surpresas a vida venha pregar a nós, nossa fé está firmada no amor puro e na fé genuína de nosso Senhor. Louvado seja Deus. Fé que não pode ser hibridizada, e o diabo, ele está hibridizando as coisas. A começar do alimento. O alimento híbrido revela a fraqueza, a mortandade, a quantidade de doenças que outrora não era diagnosticada ou não existia na vida do ser humano. Mas a hibridização, irmão, enfraqueceu a mulher, enfraqueceu o homem. A hibridização vem encurtando os dias de vida do ser humano nessa terra, e vem trazendo uma vida cheia de dores e enfermidades psíquicas, emocionais, espirituais, físicas para o ser humano. Agora imagine a fé, que o diabo todos os dias traz uma nova onda, vem uma nova descoberta, porque são descobertas, laboratórios científicos sempre trabalhando em cima de descobertas, e a Bíblia diz, às vezes boas, às vezes ruins, ciência do bem e do mal, e com isso as consequências aparecem na vida do ser humano. Uma mulher que tinha estrutura física para gestar um bebê, 2, 3, 4, algumas não conseguem ter nenhum, quando no muito 2, e o corpo já não está suportando. Homens que outrora, como disse o irmão Brana, tinham uma força semelhante de um touro, como seu próprio pai tinha, disse o irmão Brana. Ele abraçava uma tora de quase 400 quilos e arrastava aquilo. Hoje, eles estão fadigando, perdendo a força, o fôlego, a resistência, e o profeta irmão Brana vem e diz na mensagem, ele se importa aí você. Isto é a hibridização. E o diabo quer hibridizar o quê? A fé da igreja. Para quê? Para que ela não tenha estrutura, resistência de vencer os desafios que a caixinha de surpresa da vida às vezes nos prega. Ele vem para hibridizar o evangelho, hibridizar a mensagem. Ele vem para roubar a nossa atenção, tirar o nosso foco daquilo que é essencial, fundamental, para viver uma vida sobrenatural, em comunhão com Deus. Ele vem para fazer isso. E Paulo vem e disse, cuidado com as coisas que não edificam, as coisas que vêm para poder hibridizar a mente, hibridizar o coração, tirar a pureza, roubar a boa consciência, tirar a boa atmosfera da adoração, da oração. Cuidado com essas coisas, porque tem coisas, irmão, que aqui, tira o chão da oração, tira o teto da oração. Tem coisas que tiram a atmosfera da oração, a atmosfera do crer e o manifestar as promessas de Deus para as nossas vidas. Mas nessa noite, estamos aqui para criar uma atmosfera sobrenatural, um chão, um teto para a adoração, para a oração, encontrar morada entre nós. E eu creio que a presença de Deus está aqui nessa noite. Vamos fazer esse culto se tornar sobrenatural. Esquece teus defeitos, esqueçamos as nossas falhas, olhemos para o autor e consumador da nossa fé, o Deus que cumpre a sua palavra.
Olhemos para Ele, irmãos. Não deixemos esta fé genuína, fé sobrenatural. Senhor, aumenta a nossa fé. Você pode orar nessa noite e dizer isso: Senhor, aumenta a minha fé. Senhor, deixe minha fé cristalina. Deus, não deixe eu misturar nem uma gotinha de arrazoamento, nem uma gotinha de dúvida. Senhor, me ajuda a não adicionar nenhuma gotinha de preocupação. A fé é o oposto da preocupação. Eu quero colocar nas tuas mãos e descansar no Senhor nessa noite. Aleluias. Que o Senhor nos dê essa fé, que se não estiver hibridizada, irmão, mantenha o coração, como disse Paulo aqui a Timóteo. Ele disse: este é o fim, o objetivo, o resultado final. Ele disse: o amor de um coração puro, e de uma boa consciência, e de uma fé genuína. Fé não fingida é uma fé genuína. Por que é que estamos aqui nessa noite? Para que o nosso amor seja puro, a nossa consciência, disse o apóstolo São Paulo aqui, seja uma boa consciência, e a nossa fé seja uma fé genuína, não hibridizada, uma fé, ainda que muitos a tenham como básica, mas não tem problema, será uma fé básica, mas que vai funcionar, que vai trazer Deus à cena para as batalhas cotidianas. Vai trazer o Deus que cura, o Deus que liberta, o Deus que responde à oração. Aleluias. É isso que nós queremos. Um Deus que nos mantém, ou uma fé que nos mantenha, como disse Paulo, edificados. Edificados. Porque se não tivermos uma fé para nos mantermos edificados, irmãos, sabe o que acontece? Desvios. Estou com os olhos aqui em 1 Timóteo 1,6. Depois ele dizer assim, o fim do mandamento é o amor de um coração puro. Você pode dizer para Deus: Senhor Jesus, dá-me um coração puro. Aleluias. Dá-me um amor puro, Senhor. Irmãos, sem pureza não há resultado. Sem sinceridade não há resultado. Quando a gente fala amor puro, 1 Timóteo 1,6, coração puro, fé não fingida, boa consciência, é necessário um revestimento da sinceridade, da transparência, da honestidade do Espírito de Deus em nós. Se não há isso, irmãos, nós vamos clamar e clamar, gritar e gritar, orar e orar, e vamos ser pessoas de pouquíssimos ou de quase nenhum ou de nenhum resultado. Mas, se nos alimentamos não de fábulas, se nos alimentamos não de questões intermináveis, genealogias, ou seja, questões, se nos alimentamos, como disse Paulo, não de outra doutrina, mas da doutrina cerne da Bíblia, que é Jesus Cristo, o novo nascimento. E ouvimos domingo de manhã, o novo nascimento não é outra coisa, ou uma coisa diferente do batismo do Espírito Santo. Ei, se nós nos alimentamos da doutrina cerne da Bíblia, central, áurea da Bíblia, Jesus Cristo, o novo nascimento, o batismo do Espírito Santo, o evangelho de resultado, que funciona quando nós o encaramos com sinceridade. Louvado seja Deus, quando nós nos alimentamos disto, com certeza, irmãos, Deus nos guarda de desvios.
eu não disse que nós nos esquivamos, eu disse que Ele nos guarda. Ele nos guarda. Às vezes você não tem nem capacidade de se esquivar de algumas situações, mas você é tão sincero, está se alimentando de uma palavra tão verdadeira, que você se rende, levanta as suas mãos e diz assim: ó, Senhor, eu te deixo me guardar, me guarda, Senhor. Eu acho que talvez você pode não entender muito bem o que eu quero dizer. Eu estou querendo dizer que tem pessoas que não deixam Deus guardá-la, não deixa Deus protegê-la. Tem doentes que não deixa Deus curá-los. Tem apertados que não deixa Deus alargar o seu caminho. Tem oprimidos que não deixa Deus libertá-lo definitivamente. Ele ama demasiadamente aquele espírito. Ele namora demais aquele espírito. Ele é fronteiriço demais, disse o nosso profeta. Mas o sincero diz assim, ó: Deus, desvia o meu pé do mal. Desvia os meus olhos do mal, desvia os meus ouvidos do mal, desvia os meus pensamentos do mal, desvia o meu coração do mal. Eu quero estar em Ti, Senhor. Eu te deixo me guardar, eu te deixo me livrar, eu te deixo me proteger. Deixa Deus te guardar nessa noite, deixa Deus te curar nessa noite, deixa Deus te agraciar, deixa Deus te responder. Porque tem atitudes que dizem assim, ó: Senhor, eu não te permito entrar na minha casa. Tem atitudes que falam assim, ó: Senhor, eu não te permito me curar. Senhor, eu não te permito ser sobrenatural e intervir. Você não solta. Como diz aquele hino: solta o cabo da nau, toma os remos na mão e navegue com fé em Jesus. Às vezes nós não confiamos o suficiente, não lançamos, deixamos na mão de Deus. Irmãos, Deus administra melhor do que eu, melhor do que você. Chama Ele nessa noite: Jesus, vem administrar a minha vida, vem administrar a minha casa, vem administrar minhas orações, vem administrar os meus negócios. Me dá essa fé confiante, básica, pura, Senhor, alimentada pela palavra. Sabe, irmãos, tem momentos que a gente tem que dizer assim, ó, não é motivacional, não é um chavão, não sei quem é o autor disso, mas é muito conhecida essa frase. Há momentos que a gente tem que estar na guerra e dizer assim, ó: é tudo ou nada, está nas tuas mãos, Senhor. Eu não faço, tu farás. Eu confio no Senhor, para a derrota ou para a vitória, para a glória ou para a vergonha, eu vou confiar na tua palavra, porque eu sei que o Senhor não vai decepcionar, desamparar aquele que faz prova do Senhor e confia na tua palavra. Eu vou confiar que tu és Deus que responde às orações. Eu não vou agir por razão, eu vou agir por fé. Aleluias. Agora, quando não confiamos, a Bíblia diz: alguns, ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Senhor, eu não vou fingir que acredito, eu acredito, e vou agir como quem acredita. Eu vou pegar o cutelo
eu vou pegar a lenha, eu vou pegar Isaque, eu vou subir o monte Moriá, eu vou construir altar, eu vou amarrá-lo no altar, e se o Senhor não prover esse cordeiro, ele será imolado. Eu vou confiar na tua voz, na tua direção, na tua palavra. Eu vou confiar. Não era uma fé fingida, não era um teatro. Vou fazer o altar, faz de conta. Vou amarrar Isaque, faz de conta. Vou pegar o cutelo, faz de conta. E quando eu estiver bem na jugular, se Deus não intervir, eu paro. Não, Ele sonda os corações. Ele conhece, irmãos, como nós vamos agir. Ele conhece o resultado final, antes mesmo do início da equação. Ele conhece. Então eu não posso fazer de conta. Eu tenho que agir como quem realmente confia. E nós vamos confiar que Deus é sobrenatural, é transformador, é curador. Nós vamos confiar que Ele é um fogo também consumidor. Ele consome a enfermidade, Ele consome aqueles que se põem em seu caminho para travar os seus planos. Ele tira Faraó do caminho, Ele abre mar vermelho, Ele derruba muralhas, Ele derruba gigantes. Eu vou confiar, meu Deus é sobrenatural, Ele fará. É tudo ou nada. Temos que ser assim. Oxalá foras tudo ou nada, mas porque és meio termo, vomitar-te-ei da minha boca. É tudo ou nada, é creio ou não creio, é icebergs, é geleira espiritual, ou é o fogo de Pentecostes. Eu prefiro que o Senhor venha sobre nós como labaredas de fogo, e avive, e aqueça, e desperte a nossa fé em toda a sua palavra. É tudo ou nada. Aleluias. Porque do contrário diz aqui assim, ó: o fim do mandamento é o amor de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Aí Paulo disse: do que desviando-se alguns, desviaram alguns de onde? Da fé verdadeira. Desviaram alguns de onde? Do amor puro. Desviaram alguns de onde? Da boa consciência. Paulo está falando de fé, boa consciência, amor puro. Paulo está falando de vida edificada na palavra. E Paulo está dizendo: muitos desviaram do coração puro, do amor puro, da fé pura e verdadeira, da boa consciência. Aleluias. Desviando-se alguns, a Bíblia diz assim, ó: se entregaram a vãs contendas. Eu não estou aqui para contender com Deus. Deus sempre tem razão, Deus sempre está certo, sua palavra sempre está certa, e eu estou aqui para isso, para crer e não para contender. É ignorância, é insensatez, é desvario contender com o Criador. Então, somente crer. Crer em quê, pastor? Em sua palavra, em seu espírito, em seu nome, em seu sacrifício. Somente crer, e tudo é possível para aqueles que creem. Somente crer. Deus tem curado Lucas. Somente crê. Deus tem curado os enfermos. Somente crê. A unção de Deus está sobre a sua noiva. Somente crer.
nesta Sodoma, chamada Passos, há um filho de Deus, há uma noiva aqui nessa cidade. Somente crê, tudo é possível aquele que crê. Somente crê, porque se creres, verás a glória de Deus. Vamos ser sinceros com Deus, irmãos. Estou lhe convidando nessa noite. Pastor, já sou. Não, irmãos, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de algo que produza mais. Eu estou falando de um fogo que inflama mais. Eu estou falando de um Deus que quer se desvelar mais. E querendo fazer isso, para chamar a nossa atenção, às vezes Ele abre a caixinha de surpresa, nos prega alguns sustos, mas para quê? Porque Ele é mau? Não, porque Ele quer se mostrar sobrenatural. Ele tem atributos de curador. Ele quer mostrar que Ele é vivo, Ele ainda é curador. Aleluias. Ele quer que sejamos menos materialistas, menos naturalistas, menos arrazoamentadistas e mais fé genuína e verdadeira, que confia primeiro em Deus. Primeiro em Deus. O evangelista fica em segundo plano. Primeiro em Deus, o orador fica em segundo plano. Primeiro Deus, a liderança humana fica em segundo plano. Há um Deus sobrenatural. Ele quer se desvelar. Aleluias. Parágrafo 40, mensagem, ele se importa. No meio do parágrafo, o irmão Brana disse assim: devo ser profundamente, olha aqui, ó, devo, quer Deus, quer ver o Deus que faz milagres, quer ver a chama se acender de novo, está precisando do Deus chamado Deus já, o Deus da emergência, o Deus da urgência, o Deus que não falha, que é o socorro sempre certo, nos momentos mais adversos, euroaquilão, tempestades. Quer ver ele? O profeta disse assim, ó: devo ser profundamente sincero com Deus. Devo ser. Essa frase me motivou a trazer essa palavra. Devo ser profundamente, não é só sincero, é profundamente sincero com Deus. Sabe o que é ser profundamente sincero? Profundamente transparente. Sabe o que é ser profundamente sincero? É ser profundamente honesto. Profundamente sincero é ser profundamente leal, honesto, transparente, cuidadoso, rendido, dado a Deus. Isso é ser profundamente sincero. E o profeta disse: e assim, se eu for sincero, olha aqui, ó, devo ser profundamente sincero com Deus. E assim, se eu for sincero, disse o irmão Brana aqui, ó, Ele me ouvirá. Aleluias. Mas se eu não for sincero, estou lendo a mensagem, ó, não adianta eu desperdiçar o tempo de Deus me ouvindo. Senhor, nos ajude a ser sinceros. Eu confio em Ti, Senhor. E o profeta disse, e é a esse ponto que chegamos hoje. Entre as pessoas parece não haver sinceridade profunda que elas deveriam, a profundidade profunda que elas deveriam ter. Eu creio que um homem ou uma mulher que vem receber oração deve primeiro confessar tudo o que fez e acertar e ser profundamente sincero com Deus.
Que o Senhor nos dê essa sinceridade. Não há mais tempo, mas parágrafo 41, 42, o profeta diz que ele estava em uma reunião em Binghamton, e ele disse, num grande auditório da Johnson, e ele falou assim, ali eu orei por um certo irmão, e ele disse, e eu percebi que ali parecia haver uma grande falta de sinceridade, parágrafo 42. E eu me perguntava o porquê. E ali estava um homem que foi curado por um propósito, um homem em particular de quem estou falando. E o homem tinha uma aflição, e ele foi curado naquela noite ali mesmo. Mas antes de irmos embora, 5 dias depois, a aflição voltou, e lá estava ele novamente doente. Aí o profeta disse assim, porque na presença de Deus, na presença do Espírito Santo, Deus tirou aquilo e ele foi curado. Mas deve haver uma profunda sinceridade para saber que o Deus que pode tirar isso de você agora, com essa mesma unção sobre você, também pode mantê-lo longe de você. Vê? Então o Espírito Santo falou comigo certa manhã ao amanhecer, dizendo, suba na plataforma ou em algum lugar, traga essas pessoas até ali, faça-as confessar tudo o que fizer antes de orar. Aí ele disse, vem a mais profunda sinceridade, a menos que o mundo se arrependa, ele tem que perecer. Aí o profeta diz, aquele homem foi curado e sua enfermidade voltou. E ele falou assim, naquele caso, não generalize nada, naquele caso, havia uma falta de sinceridade em Binghamton, no auditório da Johnson. E ele disse, a aflição ia e voltava. Na presença de Deus ela ia, fora da presença de Deus ela voltava. Que o Senhor nos ajude a sermos sinceros em sua presença. E nós veremos o Deus que responde orações. Vamos destravar as coisas, irmãos. Vamos destrancar portas nessa noite. Eu estou falando isso para te ajudar, para me ajudar. Eu estou lhe chamando para nós destrancarmos portas. Vamos destrancar portas. Vamos abrir cadeados. Como, pastor? Com que autoridade? Com a chave mestra. Há uma chave, Jesus, a fé que pode abrir toda e qualquer porta trancada nessa noite. Se ajoelhe aí. Ou venha ao altar e vamos falar com Deus com profunda sinceridade. Vamos orar a Deus. Tenha sua conferência com Deus. Esses minutos serão preciosos, especiais, para abrir portas, para atrair o sobrenatural. Use a fé genuína, pura, coração puro, boa consciência. Use a fé agora com sinceridade e Deus responderá. Venha falar com Deus, é momento de falar com Deus. Senhor, nosso Deus e Pai Celestial, é isso que nós queremos, Senhor. É isso, Pai, que nós queremos, é estar, Senhor, de acordo com Tua palavra, Senhor. Pai, é isto, ó Pai, é sermos sinceros diante de Ti, Senhor. Pai, quando nós somos sinceros, o Senhor nos ouve, ó Pai. O Senhor nos responde, Senhor, como o Senhor tem respondido às nossas orações, como o Senhor tem respondido, ó Pai eterno, tudo que nós pedimos, o Senhor tem nos dado, Senhor. Pai, então queremos, ó Pai, estar na Tua presença, Senhor. Nós queremos aprender, nós queremos ouvir, nós queremos, Senhor, é estar em prontidão, fazer aquilo que o Senhor manda, aquilo que o Senhor nos mandou.
Pai, aquilo que o Senhor ordenou em nossas vidas para nós fazermos, Senhor, não deixarmos de lado, ó Pai, as nossas necessidades, Pai, os nossos deveres, Senhor, não deixar isso de lado, Senhor, mas sermos sinceros, mas sermos corajosos, mas abrirmos nossas bocas para falar com o Senhor, ó Pai, mas pedir, ó Pai, ó grande Deus e Pai. Nós estamos aqui nesta noite, Senhor, sabendo que o Senhor está aqui, sabendo, ó Pai, que estamos diante de uma presença maravilhosa, Senhor, podendo reconhecer aquilo que o Senhor tem feito por nós nesses últimos dias, aquilo que o Senhor tem nos mostrado, ó Deus, aquilo que o Senhor tem permitido que acontecesse para o Senhor entrar em cena, para o Senhor solucionar os problemas, para o Senhor resolver o problema de cada um, Senhor. Pai, nós cremos, ó Deus eterno, que temos sido sinceros diante de Ti, porque o Senhor tem ouvido, ó Pai, as nossas orações, o Senhor tem ouvido as nossas súplicas. Quantas, Pai, nós temos apresentado ao Senhor, precisando de cura, precisando de libertação, precisando da Tua presença, e o Senhor tem colocado a Tua mão, Senhor. Pai, nós estamos debaixo de um poder, ó Pai, ó Deus, é tão grande, ó Pai, que rompe, ó Pai eterno, que rompe aquilo que impede, Senhor. Por isso, Senhor, diante de nós, nada nos impede de falar com o Senhor, nada nos impede de chegarmos na Tua presença, ó Deus eterno, porque este poder tem chegado a nós, porque nós temos recebido, porque nós temos autoridade, porque nós cremos num Deus Todo-Poderoso, porque nós cremos num Deus de milagre, nós cremos num Deus que liberta, nós cremos num Deus que cura, e um Deus que faz nos aproximarmos diante dEle com estas maravilhas apresentadas em nossos meios, ó Senhor. Por isso, ó Pai, temos que ser sinceros, temos, Senhor, que provar disso, Senhor, temos que provar desta maravilha, Senhor, temos que fazer aquilo que o Senhor nos ordenou, ó Pai, deixarmos de lado tudo aquilo que o Senhor não deu ordem, Senhor, mas tudo que está, Senhor, enquadrado com Tua palavra, tudo que está, Senhor, vindo direcionado dos céus, Pai eterno, esta grande palavra, esta grande mensagem revelada a qual nós cremos, a qual nos tem colocado em um nível espiritual, Senhor, maior, Senhor, o qual nos tem feito, ó Pai, termos uma aproximação e reconhecermos, Senhor, que somos falhos, mas também ver, ó Pai, que nós, ó Deus, queremos e estamos buscando esta presença, e estamos com nossos ouvidos abertos para ouvir aquilo que o Senhor tem para nós, Senhor. Encha-nos, ó Pai, faça-nos, Senhor, desprender de tudo, Senhor, para aproximarmos de Ti, Senhor, para ser, ó Deus eterno, um verdadeiro adorador, Senhor, para ser, ó Deus, um cristão temente ao Teu nome, Senhor, para podermos contemplar estas maravilhas. Fala, Senhor, continue se manifestando em nosso meio, como nós iniciamos este culto cantando. Manifesta o Teu sinal em mim, Senhor, manifesta o Teu sinal em nós, Senhor. É isso que nós queremos, é sentir este sinal, é sentir esta presença, é reconhecer,
reconhecer que o Senhor tem trabalhado em nosso meio. Pai eterno, é saber que o Senhor é o mesmo ontem, hoje, eternamente, ó Pai. Ó, porque estamos debaixo, ó Deus, de uma poderosa, Senhor, palavra que vem, Senhor, se rompendo tudo. Estamos debaixo de uma palavra, Senhor, que vem, Senhor, se manifestando em nosso meio. Por isso, ó Pai, nós somos gratos ao Senhor. Por isso, Senhor, quando nós abrimos nossas bocas para falar com o Senhor, que não venha medo, que não tenhamos medo de falar, porque o Senhor nos deu a liberdade, porque o Senhor nos deu esta oportunidade. Por isso nós estamos aqui, por isso queremos falar. Oh, muitas vezes, Senhor, nós sentimos falta de palavras para falar com o Senhor, mas quando nós olhamos para o que o Senhor tem feito, mas quando olhamos, Senhor, para o lugar em que estamos pisando, quando estamos olhando, ó Pai, pela proteção que está sobre nós, nós, Senhor, queremos, Senhor, reconhecermos que somos um povo, ó Deus, que deve toda a vida ao Senhor, que devemos entregar as nossas vidas ao Senhor, porque o Senhor se entregou por nós, Senhor. Ó Deus, ajuda-nos, Senhor. Olhar, Senhor, para os testemunhos, olhar, Senhor, para aqueles exemplos que o Senhor nos deixou. Pai, olharmos, dobrar os nossos joelhos, falar com o Senhor, não fugir, ó Pai, daquilo que vem para nós, mas sim, ó Pai, podermos erguer as nossas mãos, Pai, e enfrentar e romper, ó Pai, a barreira, Senhor, romper, ó Pai, sim, quando nós chegamos diante de Ti, quando nós ouvimos esta palavra, nós daremos valor. Oh Deus, é isso que nós queremos, é dar valor, Senhor, nesta maravilhosa palavra que tem nos ensinado a orar, que tem nos ensinado a falar com o Senhor, dialogar com o Senhor, e o Senhor se agrada disso, ó Pai. Oh Deus, devemos mostrar que somos necessitados, devemos mostrar que somos carentes, devemos pedir tudo aquilo que nós, ó Pai, precisamos, Senhor. Eu sei que na hora certa o Senhor dará. Olha, Senhor, mais uma vez, sabemos que orar nunca é demais, mas olha mais uma vez para o Luquinha ali, Senhor. Pai, que o Senhor possa mais uma vez acabar de romper tudo aquilo que ainda impede, tudo aquilo, Senhor, que atrapalha. Olha, Senhor, para aqueles que estão enfermos nesta hora. Pai, nós não sabemos quantos, quem, mas sabemos que alguém está com suas mãos estendidas, precisando da Tua presença, Senhor. Pai, vai de encontro àquelas vidas, não conseguiria citar o nome, ó Pai, mas Tu pode, Senhor, visitar todos aqueles que clamam, Senhor, que a dor às vezes atrapalha, mas o Senhor tem a mão poderosa, e o Senhor nos deu, ó Pai, este poder que vem revestido dos céus, para nós expulsarmos, Senhor, toda enfermidade, seja nesta hora expulsa, Senhor. Todos aqueles que precisam de libertação, Senhor, seja lá do que for, ó Pai, que a Tua mão poderosa possa alcançar, Senhor. Mas sim, ó Pai, possamos ser sinceros, nunca deixarmos, ó Pai, ó Deus, de olharmos para o que o Senhor fez por nós, nunca deixarmos de olhar para esta mão tão grande que está sobre nós, um braço forte que luta ao nosso favor. Pai, um braço que nunca é vencido, um braço, Senhor, que ai daqueles que tentam lutar contra, Senhor. Nós estamos aqui de pé porque
estendemos este braço ao nosso favor, porque nós, ó Pai, rompemos todo impedimento, Senhor. Todo impedimento está sendo rompido nesta hora, para nosso nível, ó Pai, se crescer, para nós chegarmos a um nível espiritual, a um nível que alcançamos o nosso objetivo. Ó Deus, qual nós temos aprendido através destas maravilhosas palavras do Senhor, sabendo, ó Pai, que, ó Deus, o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente, como o Senhor, ó Pai, fez ali no passado, o Senhor está fazendo agora. Quando o Senhor esteve aqui na terra, o Senhor curou, o Senhor ressuscitou, ó Pai, o Senhor chegou diante os problemas que ninguém poderia resolver, o Senhor resolveu, o Senhor expulsou demônios, ó Pai. Oh, quantas maravilhas, Senhor, e nós estamos aqui crendo que o Senhor está aqui, fazendo as mesmas coisas, Senhor, Pai, e nós sentimos esta presença maravilhosa. Olha, Senhor, para esta igreja, olha para esses pais de família, olha para estas mães de família, para estes jovens, estas crianças, olha, Senhor eterno, ó Deus eterno, para o pastor, Senhor, que está diante desta igreja. Todos nós somos necessitados, todos nós precisamos da Tua presença, Senhor, porque se o Senhor se afastar de nós, nós estaremos inúteis, ó Pai, nós estaremos correndo perigo, Senhor, mas nós chamamos ao Senhor, nós chamamos a Ti para diante de nós. Abençoa, Senhor, desde este ministério até lá atrás, Senhor. Sabemos que nós todos somos necessitados. Cada um tem uma necessidade. E nesta noite, ó Pai, nós a entregamos diante de Ti, com todo o poder, ó Pai, que foi dado a nós. Ó Deus, esta palavra tão preciosa, não deixa, Senhor, nós, ó Pai, deixarmos de ouvi-la. Ajuda-nos a aproveitar todo o nosso tempo, Senhor. É isso que nós temos, é isso que nós queremos, é isso que nos, ó Pai, que nos faz permanecer de pé, Senhor. Este é o pão vivo que desceu do céu. Oh Deus, que esta água, Senhor, venha saciar a nossa sede. Quem bebe desta água nunca mais terá sede, Senhor. Quem come deste pão nunca mais terá fome. Então estamos aqui, Senhor, querendo comer deste pão vivo, que é a Tua palavra, Senhor. Colocar o nosso coração aberto para que seja somente para Ti, ó Deus. Por isso, ó Deus eterno, eu estou aqui, Senhor, ainda que com todas as minhas fraquezas, ó Pai, mas estou tão confiante num Deus forte, estou tão confiante em Ti, Senhor. Eu sei, ó Pai, que Tu estás comigo, eu sei que Tu operas nesta igreja, eu sei que o Senhor tem caminhado conosco, ó Pai eterno, em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu sou grato a Ti, Senhor. Ó Pai maravilhoso e eterno Deus, eu sei, ó Pai, que se eu, ó Deus eterno, me esquecer de Ti, o Senhor, ó Pai eterno, irá se nos afastar também, mas nós não queremos isto, nós queremos, ó Pai, é a Tua presença, ó Pai. Nós queremos estar, ó Pai, em prontidão para aquilo que o Senhor falar conosco. Para onde o Senhor mandar nós irmos, nós iremos. Para onde, ó Pai, para tudo aquilo que o Senhor quiser que nós façamos, nós iremos fazer. Mas nunca deixaremos esses momentos preciosos na Tua presença, para poder estar, Senhor, fazendo aquilo que o Senhor nos mandou.
preparou para poder estar, Senhor, em prontidão, Senhor, Pai eterno, ó Deus Todo-Poderoso, olha para cada um nesta noite, olha para aqueles que estão distantes, Senhor, para aqueles que estão no mesmo Espírito, ó Deus, ouvindo, Senhor, sentindo a Tua presença. Fala conosco, Senhor, fala com eles, ó Pai, vá de encontro a toda necessidade nesta noite, porque nós queremos entregar as nossas vidas, nós queremos estar na Tua presença, ó Deus, é isso que nós queremos, Senhor. Muito obrigado por esses momentos tão preciosos nesta noite, Senhor. Amém. Com nós, ó Pai, louvamos, ouvimos a Tua palavra, e isso nos levará para os nossos lares. Isso, ó Pai, nos fortificará para enquanto estivermos aqui nesta terra. Em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos. Amém. Obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. De pé adorando, vamos. As montanhas e vales, desertos e mares, Você é um adorador. que me levam para perto de Ti. Minhas provações não são maiores que meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Vamos adorar, E diante edificando a nossa fé em oração e adoração. Vai! Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do Seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé, rompendo em fé. A minha vida se revestirá do Seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Aleluia. Aleluia. Recebe a adoração da Tua igreja, Pai. Recebe a nossa ação de graças, hinos de agradecimento, orações de agradecimento, Pai. Boa consciência, amor puro, fé genuína, Senhor. Recebe a nossa gratidão pelas provas que nos permite sermos aprovados e conhecermos-nos bem melhor nesses momentos de adversidade, pelos desafios, ó Pai, que nos permite exercitar estas promessas e o poder da oração e do nome do Senhor. Muito obrigado, Senhor,
pois todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Aqui nós podemos confessar, testificar que estamos rompendo em fé, Pai, vencendo pela ousadia do Espírito Santo, Pai. Ebenezer, Ebenezer, Ebenezer. Até aqui o Senhor tem nos sustentado, tem nos ajudado, ó Deus vivo. Oh, glória! Aleluias, aleluias. Ebenezer, Ebenezer, Ebenezer. Somos mais do que vencedores, ó Pai. Podemos todas as coisas no Teu nome, ó Pai. Aleluias. O Senhor não tem grandes filhos e pequenos filhos. O Senhor não faz acepção de pessoas. O Senhor tem filhos e filhas de Deus. Ama todos igualmente, Pai. O Senhor não ama uns mais do que os outros, ó Pai. Quando os teus filhos a ti clamam, o Senhor está pronto para ouvir o seu clamor, ó Pai. Permita a nossa igreja provar do teu poder sobrenatural, das infalíveis promessas do Deus vivo. Permita-nos provar essas experiências. Assim nós oramos, Pai, e te entregamos a nossa gratidão, Senhor. Obrigado por ser presente. Obrigado por ser curador. Obrigado por nos amar tanto assim. Obrigado por manter entre nós a tua benignidade, a tua misericórdia. Obrigado por estar com os ouvidos atentos ao nosso clamor. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Assim terminamos o nosso culto em agradecimento a tudo que o Senhor já fez, está fazendo agora mesmo e continuará fazendo, Pai. Confunda a medicina, confunda os sábios e entendidos, confunda esse mundo, Pai, com o teu poder e a tua glória. Em nome de Jesus Cristo, assim oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Sejamos agradecidos a Deus por todas as suas bênçãos. Um copo de água que Ele lhe der, seja agradecido como se Ele estivesse te dando todo o oceano. O irmão Brana diz: quando você tira uma colher de água do oceano, você tem toda a química do oceano. Então, se Ele te der uma colher, ações de graças, como se já tivesse recebido todo o oceano. A um coração sincero, agradecido, puro, honesto, Deus será generoso. Deus vos abençoe, ide na graça e na paz do Senhor Jesus, e até sexta-feira para o nosso culto de Santa Ceia. Sexta-feira já é a primeira sexta-feira do mês de fevereiro. Até sexta-feira.